Todos que amam o hobby do aquarismo, a criação de peixes, venha participar do nosso grupo, tá divulgando também os seus conhecimentos, a sua experiência, tá? E ajude a divulgar esse hobby tão maravilhoso que é o aquarismo, tá? Pois o aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Hoje vamos abordar de um peixe muito requisitado, apreciado e desejado, principalmente no aquarismo jumbo, tá? Que é o peixe arraia. Tá? E vamos estar falando de uma espécie que é muito desejada aí também no aquarismo jumbo, que é a arraia Leopold, tá? Então, informações no vídeo, informações que eu devo pesquisar antes de adquirir uma arraia, tá? Como é que deve ser o aquário para estar recebendo essa arraia? Tá? Quais peixes eu posso colocar com a arraia, né? Como eu devo manejar a arraia? Qual é a alimentação da arraia? Tá? Eu quero tentar reproduzir, como é a reprodução? Quais as doenças possíveis que possam atacar a arraia e como tratá-las? Tá? Vou comprar a arraia, né? Como saber escolher uma arraia, tá? Então isso é muito importante estar pesquisando para estar adquirindo, tá? Então, arraia Leopold, né? Chamada também de arraia xingu, arraia negra, Potamotrigon Leopold, classificação, classe Elasmobranch, ordem Miliobatiformes, família Potamotrigonidae, nome binomial Potamotrigon Leopold, Castex, Castelo, 1970. Sinônimos: nenhum. Grupo Aquários: aquário, arraias de água doce, peixes jumbo. Nome comum: arraia xingu, arraia negra, arraia Leopold. Distribuição e habitat: América do Sul, bacia do rio Xingu. Países: endêmico do Brasil. Habitam uma grande variedade de biotopos, incluindo bancos de areia baixos dos principais rios e afluentes lênticos, com substrato lamoso ou arenoso. Pode migrar para florestas inundadas durante a estação chuvosa, podendo ser encontrado em lagos terrestres e lagoas formadas por águas de enchentes. Ambiente e parâmetros da água: bentopelágico, água doce, pH 6.0 a 7.4, dureza 6 a 10, clima tropical, temperatura 24 graus Celsius a 28 graus Celsius, temperatura da água. Tamanho da arraia Leopold: 60 centímetros, comum 40 centímetros, estimativa de vida 15 anos. Manutenção em aquário para a arraia Leopold: aquário com dimensões mínimas de 200, comprimento 60 de largura por 60 de altura, 720 litros. Requerido substrato arenoso e macio para um aquário com bom comprimento e largura desejável. Decorações podem ser utilizadas, mas com moderação, deixando bastante espaço livre para nadarem. O sistema de filtragem do aquário deve ser impecável, principalmente a filtragem biológica, devido à quantidade de resíduos que esses peixes produzem. Arraias estão entre os principais predadores em seu ambiente natural e comerão qualquer peixe menor que couber em sua boca.
Apresenta um comportamento bastante pacífico, tranquilo, devendo ser evitado ser mantido com peixes agressivos ou territoriais. Peixes de hábitos mordiscadores também devem ser evitados. Os melhores peixes para ser mantidos juntos são aqueles igualmente pacíficos e que não sejam pequenos o suficiente para serem comidos e que frequentem preferencialmente a parte média ou superior do aquário. É uma das arraias mais ativas quando mantido sob boas condições. Alimentação arraia Leopold. Carnívoro, em seu ambiente natural, alimenta-se de peixes e invertebrados, incluindo vermes e crustáceos. Em cativeiro, dificilmente aceitará alimentos secos, devendo ser fornecido alimentos vivos e outros alimentos alternativos, como filés de peixes de água doce, camarões, minhocas, entre outros. São animais com alta taxa metabólica, devendo ser alimentados frequentemente. Daí a necessidade do aquário possuir uma filtragem excepcional. Reprodução e dimorfismo arraia Leopold. Vivíparo, sexuada. Fecundação. Período de gestação varia entre 9 a 12 semanas, dando origem em média 4 a 12 espécimes, com cerca de 6 a 10 centímetros. Amplitude etária de 4 anos para machos. O ovo é fecundado dentro da fêmea. Em muitas espécies, os alevinos nascem vivos. Os clásperes, já citados, são formados nas partes internas das nadadeiras pélvicas e, como já explicado, são utilizados na fertilização. Este órgão é enrijecido com cartilagem e atua como dilatador para dirigir o esperma dentro da abertura da fêmea. Na cópula, ele projeta-se para frente, em ereção e introduz na fêmea, e os sulcos existentes ao longo de suas faces internas formam um tubo através do qual flui o esperma. As arraias ejetam os ovos fertilizados em cápsulas que se tornam rígidas com o contato com a água. Meses depois, o alevino emerge da cápsula como uma miniatura dos seus genitores. Mas há arraias que são vivíparas, ou seja, produzem alevinos plenamente formados. O embrião se desenvolve no interior do corpo da fêmea e se alimenta de amplo saco vitelínico. Este tipo de gestação leva 3 meses, sendo que os neonatos ficam de 4 a 5 dias sobre a fêmea. Nas arraias vivíparas, um fato curioso ocorre, pois os alevinos possuem os espinhos ou farpas das suas caudas metidos em uma bainha, impedindo que ocorra algum dano à mãe durante o parto. Dimorfismo sexual arraia Leopold. O macho apresenta o clásper, um par de órgãos sexuais utilizados para inseminar a fêmea, localizado entre a nadadeira anal e a cauda, semelhante a 2 pênis paralelos, um de cada lado da cauda. Muito evidente quando se compara o sexo, é visível inclusive em um animal em púbere. Machos costumam ser menores. Descrição: formato do corpo ligeiramente oval, cartilaginoso, com o centro do corpo levemente mais elevado, corpo achatado dorsiventralmente, com fendas brânqueas, espiráculos abaixo da cabeça, onde a água entra e sai pelas guelras após o oxigênio ser absorvido, cor preta em seu dorso, com manchas brancas escondidas, semilunar ou de forma circular, enquanto a parte inferior ventral é branca. Bordas do disco possuem espessura mais fina e sua cauda é mais curta do que o comprimento de seu corpo, apresentando ferrão venenoso.
Junto com o peixe-serra e os tubarões, não apresentam ossos em seu corpo, possuindo estrutura esquelética composta principalmente por cartilagem. Todos estão incluídos na classe Elasmobranquios. Os potamotrigonídeos fazem parte do único grupo de elasmobranquios que evoluíram para viver exclusivamente em águas continentais. Possuem aparelho de respiração especializado, permitindo respirar enquanto ficam enterrados no substrato. Atrás de cada olho apresenta uma abertura conhecida como espiráculo, no qual a água é transportada até as guelras e o oxigênio é extraído. Seu ferrão é encontrado na cauda. Tá? É formado por dentina, mesmo material que compõe o dente humano. É associado a glândulas de veneno. Segundo estudos, a toxicidade do veneno pode variar de acordo com a espécie, porém todos são bastante semelhantes em sua composição. A proteína é a base com químicos destinados a trazer dor intensa e degeneração rápida dos tecidos, necrose. Se picado, segundo relatos de vítimas, a dor costuma ser insuportável no local atingido, além de poder apresentar dor de cabeça, náusea, diarreia. Reações mais graves não são incomuns, devendo ser procurado atendimento médico. Submergir a área afetada em água morna minimiza as dores. Sua distribuição está restrita à bacia do rio Xingu, e há notícias de declínios populacionais da espécie na região devido à perda e degradação de seu habitat e contaminantes originários de domésticos. Além desses empecilhos, muitas vezes são capturadas e mortas por pescadores devido ao medo por picadas e lesões que podem causar, além de espécies juvenis serem capturadas para o comércio de peixes ornamentais, tá? Embora essa atividade seja regulamentada. Sua manutenção em aquário requer muito cuidado. Embora seja um animal manso, poderá lançar uma picada como meio de defesa. O ferrão costuma ser trocado a cada 6 meses, ou pode surgir um novo em pouco tempo, assim, se o original for utilizado. Pode ser confundido com P. Henley, porém distinguido devido à presença de manchas no lado inferior do disco. A Henley é um outro tipo de arraia que pode ser confundido com a Leopold. Alguns aquaristas relatam possuir espécies de Leopold com o mesmo padrão, um fenômeno que poderia ocorrer devido à hibridização entre as duas espécies em cativeiro. No entanto, carece de fontes confiáveis e a indicação acima para a distinção das duas espécies deve ser levada em conta até o momento. Conclusão: quero ter uma raia Leopold, tá? Antes de comprar a sua raia, veja se você possui o aquário com as indicações necessárias para recebê-la. Se informe e pesquise como identificar possíveis doenças na raia que possam ser visivelmente identificadas, tá? Antes de comprar a raia, peça para ver se a raia está comendo, tá? Peça para você ver a raia comendo. As arraias de água doce precisam de muito espaço, boa qualidade de água, filtragem excelente, boa alimentação e muita dedicação do aquarista. Esteja ciente de tudo que foi citado nesse vídeo, tá? E ainda que os custos para manutenção são altos, tá? Bem como esse exemplar, a Leopold, costuma ter um custo alto. Pois mesmo, que compre uma raia mais barata, a infraestrutura e manutenção para a criação de uma raia terá sempre um custo alto, tá? E uma atenção mais redobrada do aquarista.
No Brasil, é permitido a comercialização, né, bem como venda, compra ou captura do peixe arraia, tá? Então, segundo a pesquisa aqui, o IBAMA muda regras para comércio de peixes ornamentais. Uma das mudanças é a autorização da captura de espécies como arraia no Alto Rio Negro. Cerca de 2.000 famílias dependem dessa atividade. Então, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, mudou algumas regras para a comercialização de peixes ornamentais. A exportação agora vai ficar mais fácil e a captura de espécies como a arraia foi autorizada. A arraia é muito procurada por donos de aquário do mundo inteiro. Desde 2005, estava proibido de ser capturada no Brasil. Tá? Uma instrução normativa do IBAMA, publicada no final de outubro, permite a captura de animais nos estados do Pará e do Amazonas. Das 6 espécies liberadas, 4 são encontradas em rios amazonenses. A lei determina também o tamanho máximo dos animais, que podem ser de 14 ou 30 centímetros, dependendo da espécie, com a proteção no período reprodutivo. Tá? Então, no período reprodutivo não se pode tá pegando a arraia. Abre aspas, todo esse comércio e essa captura vão continuar controlados, pesquisados. Em caso de qualquer modificação, a gente pode alterar essa instrução normativa, explicou a bióloga Rafaela Vicentini, do IBAMA. Exportações. 80% das exportações de peixes ornamentais no Brasil saíram da região do Alto Rio Negro, no Amazonas, onde cerca de 2.000 famílias dependem da atividade. Empresários do setor afirmam que a proibição à venda de espécies de alto valor, que inclui também o aruanã, favorece o contrabando e fez o país perder mercado no exterior. Das 24 empresas exportadoras de Manaus, apenas 4 continuam operando regularmente. Concorrência. O Brasil vem perdendo mercado para o Peru e Colômbia, onde as regras para a venda de peixes ornamentais são menos rígidas. Nesses países, existem cerca de 1.000 espécies que podem ser vendidas no Brasil. Esse número gira em torno de 180. Com a oferta da arraia, os exportadores brasileiros vão diminuir essa desvantagem. Abre aspas. Nossos clientes, no momento em que precisavam de 1 ou 2 caixas de arraias, deixaram de comprá-las do Brasil, afirmou o exportador Asher Benzaken. Outra portaria do IBAMA diminuiu a burocracia para os exportadores. A guia de transporte de peixes ornamentais, que deve ser preenchida em 5 vias, agora só vai ser usada dentro do país. Para exportação, todo o procedimento vai ser eletrônico, inclusive a autorização do IBAMA por meio do Sistema de Comércio Exterior.